Nossa meditação hoje se encontra em 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 6, que diz assim a palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, e a Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o nosso conforto e salvação. E se somos confortados, é também para o nosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando-vos com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Senhor nosso Deus, Deus de infinita graça, bondade, misericórdia, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nós possamos tirar proveito e ensinamento da Tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito interessante essa passagem bíblica. No versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Ou seja, nós percebemos neste versículo que Deus, toda a verdadeira compaixão, conforto, consolação e encorajamento advindo a este mundo tão hostil, tem sua origem em Deus. Ou seja, Deus, Ele é esta fonte que flui por pura graça e misericórdia, conforto, fortalecimento para os seus servos. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos amados irmãos na igreja em Corinto, ele escreve desta forma: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Ou seja, Deus, Ele é esta fonte que flui consolação, fortalecimento para as nossas vidas. E Paulo entendia isso muito bem, ele compreendia isso muito bem. Aqueles que, nós percebemos esta verdade, e aqueles que já experimentaram, assim como o apóstolo Paulo tinha experimentado as misericórdias de Deus, o conforto de Deus e o fortalecimento de Deus em sua vida, em vários momentos de sua vida, ele compreendia essas verdades. Escrevendo aos amados irmãos, ele vai escrever Deus como aquele cheio de misericórdia e de que flui dele toda a consolação e fortalecimento para aqueles que vivem ou estão passando por aflições ou dificuldades na vida. Versículo 4 diz assim a palavra: E é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para que podemos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Deus tem um propósito tanto em nossos problemas quanto no consolo que Ele nos dá no meio destes problemas. É interessante essa colocação, essa observação. Deus, Ele tem propósito soberano, tanto no meio dos nossos problemas, quanto em confortar-nos no meio aos problemas da vida. Ele soberanamente, Ele permite que advenha sobre a vida dos seus servos problemas, tribulações, provações. E Ele dá o escape, Ele dá o conforto, Ele dá o fortalecimento no meio das tribulações, no meio das dificuldades que sobrevêm na vida dos seus servos. Aqueles que já sentiram o consolo de Deus em tempos de provação vão ter capacidade de fortalecer e compartilhar o consolo e fortalecimento que receberam de Deus no meio das provações. Ou seja, aqueles que passaram por tribulações, por lutas, por provações e se sentiram fortalecidos, confortados e consolados por Deus através da palavra e do Espírito Santo, estes adquirirão capacidade de fortalecer outros irmãos e outras pessoas que estejam passando por dificuldade, por tribulações, por lutas na vida. Por quê? Porque de Deus flui esta fonte.
de consolação, de conforto e de fortalecimento para os seus servos. E nós entendemos isso porque nós sabemos que de Deus flui esta fonte de fortalecimento e consolo. Daí então nós estamos habilitados e capacitados a mostrar às pessoas que elas devem direcionar as suas vidas para a fé e confiança em Deus, o Deus de misericórdias e de grande consolação, o Deus em quem encontramos conforto, consolo e fortalecimento, mesmo no meio das lutas da vida, mesmo no meio das tribulações da vida. Versículo 5 diz assim: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo Jesus. Embora os crentes não possam acrescentar nada à total e perfeita expiação realizada por Cristo pelos nossos pecados, nós não podemos acrescentar de forma nenhuma, nós não podemos complementar aquilo que Cristo fez com tanta perfeição na expiação pelos nossos pecados, para nos perdoar, para nos purificar de todo o pecado, consumando uma obra maravilhosa, perfeita da salvação. Porém, nós devemos entender, nós como crentes estamos unidos com Cristo e somos parte do seu corpo. Tanto os sofrimentos quanto o conforto em Jesus Cristo são vistos como participação nele. Ou seja, os sofrimentos que passamos nesta vida, como nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós somos participantes, porque em Cristo Jesus não nos foi dado somente a graça de crermos em Cristo, mas também de padecermos, de sofrermos por amor a Cristo, por fé em Cristo. Versículo 6 diz assim: mas se somos atribulados, é para o nosso conforto e salvação, e se somos confortados, é também para o nosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando-vos com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Muito interessante, Paulo, ele via a soberania de Deus em todos os aspectos da vida. Ou seja, Paulo via a soberana mão de Deus e o seu bom propósito em tudo o que acontecia com ele. Tanto se esses acontecimentos trouxessem aflição, como se trouxesse consolo. Ou seja, Paulo, ele entendia e compreendia e via a soberana mão de Deus em todos os propósitos e acontecimentos que aconteciam na sua vida, quer sejam permitindo tribulações, aflições e dificuldades, quer seja trazendo consolo e fortalecimento no meio das tribulações e da dificuldade. Ele via a soberana mão de Deus agindo e guiando todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Que palavra interessante, amados, e maravilhosa. Eu quero tirar 3 lições desta nossa meditação de 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 ao 6. Primeira lição: Deus é a fonte que jorra toda a consolação e fortalecimento na vida dos seus servos. Ou seja, é de Deus que flui, que jorra todo o fortalecimento e todo o consolo para os seus servos, para aqueles que um dia creram no Senhor Jesus e o receberam pela fé. Segunda lição: as provações e o conforto que recebemos de Deus nos capacita a levar outras pessoas que estão passando por dificuldades e sofrimentos nesta vida a confiar e esperar de Deus conforto e fortalecimento. Ou seja, nós que já passamos por tribulações e recebemos de Deus conforto e fortalecimento, nós somos capacitados a levar às pessoas esta realidade de que Deus, ele é aquele que consola, que fortalece todos aqueles que realmente creem e confiam nele. Terceira lição: Deus soberanamente faz que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e confiam nele. Ou seja, dentro da soberania de Deus, um Deus soberano, um Deus maravilhoso, um Deus que está no controle de todas as coisas, Ele permite tribulações, Ele permite sofrimentos, porém, Ele faz com que isso convirja para crescimento e amadurecimento dos seus servos no meio dessa situação. Que nós possamos compreender estas verdades e que nós possamos descansar e confiar completamente neste Deus, o Deus
de todas as misericórdias e de toda a consolação. Porque dele flui para nós o perdão em Cristo Jesus, o fortalecimento, o consolo e a segurança necessária para que nós venhamos a continuar vivendo nesta terra e esperando completamente na sua graça e misericórdia para conosco. Que Deus em Cristo nos fortaleça e nos fundamente cada vez mais em sua maravilhosa palavra.